Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao projeto 50 questões de concursos públicos para SST. As questões desse livro que está aparecendo aqui para vocês na tela, que pode ser baixado gratuitamente no Instagram, @SSTconcursos. Eu sou André Zanella, engenheiro químico e de segurança do trabalho, e bora lá! Olá pessoal, então vamos a mais uma questão do nosso e-book, questão sobre aerodispersóides, tá? É um assunto bem interessante isso aqui. Muita gente ainda, depois de ter feito pós, curso técnico, enfim, vários profissionais da segurança do trabalho que já trabalham faz tempo ainda tem dificuldades de entender um pouquinho o que são esses aerodispersóides. E eu quero mostrar para vocês de forma bem didática o que são, os tipos, que vocês não vão mais ter dúvida, eu tenho certeza, tá? Chamar a atenção para esse concurso aqui, ó, os Correios da Banca IADES, em 2017. Esse concurso é bem legal, é uma prova bem legal de trabalhar, tá? Se vocês quiserem fazer testes aí, testar os conhecimentos de vocês, façam esse concurso, essa prova é bem legal mesmo. Vários assuntos bem diferentes e bem abordados, assim. É uma ótima prova para medir os conhecimentos. Se vocês quiserem, me mandem comentários aí no canal, me mandem e-mails, entre em contato comigo que eu posso enviar a prova para vocês, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Vamos ver então o que são aerodispersóides. Vem comigo aqui. Os aerodispersóides, pessoal, lembrem-se de sempre pegar fontes de referência, tá? Aqui nós temos da Fundacentro. Eu já trabalhei com vocês em outros vídeos, eu sempre posto vídeo falando sobre isso, tá? É importante uma referência, uma boa referência, tá? Não, já errei questões, por exemplo, por pegar de blogs atualizados ou mesmo errados. Já errei 3 questões de concurso público por não pegar coisas de referência. Então peguem sempre materiais de referência. E aqui no SST Concursos eu sempre vou estar trazendo para vocês materiais de referência, tá? Então vamos lá, ó. Fundacentro é referência máxima para nós aqui, né? Então o que são aerodispersóides? Aerodispersóides são reunião de partículas sólidas e ou líquidas suspensas, ó, aqui é a palavra-chave, ó, suspensas, tá? Em um meio gasoso por tempo suficiente para permitir sua observação ou medição. Então assim, pessoal, o que significa isso? Ó, a maioria das coisas aí na vida, né, quando elas são espalhadas pelo mundo, ou se você joga qualquer coisa que você joga para cima, ela tende a cair, né? Então as coisas, pelo seu peso, né, ou seja, as coisas têm uma massa, os objetos têm uma massa, e essa massa faz com que ele tenha um peso, né? Que na verdade é a força de gravidade, né? A força gravitacional que puxa para o centro da Terra. Por isso que as coisas caem, né? As coisas, objetos ou pessoas, enfim, seres, todo mundo cai, certo? Por causa da força da gravidade, beleza. Agora, tem partículas que são tão pequenas, mas tão pequenas, tem uma massa que a gente chama infinitesimal, que o peso dela é tão insignificante que elas não caem e elas ficam presentes no meio. Qual o problema, pessoal? Bom, se for algum composto que não atinge nós, tipo vapor de água, não teria problema nenhum, né? Beleza, umidade até é bom para nós. Agora, o problema é que se essas partículas forem de substâncias tóxicas, prejudiciais ao nosso corpo humano, e aí a gente vai respirar essas partículas, porque elas vão estar suspensas, ou seja, entre aspas, penduradas ali, né? Elas vão estar paradinhas ali no meio, sem cair. Então elas vão atingir o nosso pulmão. Porque se elas estiverem aqui lá embaixo, não tem problema, a gente não vai respirar, né? Porque elas vão estar perto do nosso nariz. Entenderam a ideia? Então isso é uma aerodispersóide. São partículas sólidas ou líquidas que estão suspensas, ou seja, estão, entre aspas, paradinhas ali no meio, no qual a gente vai respirar, trabalhar. Entenderam? Bom, e essas partículas, esses aerodispersóides, eles são classificados em principalmente 5 grandes grupos aqui, ó. São as poeiras, neblinas, fumaças, névoas e fumos. E a gente vai entender cada um certinho, as características de cada um, vocês vão entender de uma vez por todas, sem ficar nenhuma dúvida, sem ficar decorando, assim, de uma forma bem legal. Para vocês, por que é importante entender? Primeiro, para nós aqui é importante para o concurso público, né, que cai, eles pedem, mas principalmente, né, o mais importante mesmo é entender para a vida, porque a gente vai ter que atacar essas partículas. Cada partícula vai ter um jeito de controlar. Então a gente precisa entendê-las, os seus mecanismos, as suas propriedades, as características, para poder controlar os riscos, né? Eu só controlo aquilo que eu conheço, né? Tem um professor meu na pós-graduação falava muito isso. Eu só controlo aquilo que eu conheço. Então é importante a gente conhecer esses agentes para controlá-los, né? Um abraço, professor Ferri, aí, um grande professor, Ronaldo Ferri. Então vamos lá, ó. Então vamos aqui entender como é que funciona cada um, tá? Ó, essas características e essa classificação eu peguei de uma tese de doutorado. É já consolidada no nosso meio, mas ela vem de uma tese de doutorado, bem legal. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, então, primeiro pela poeira. Então, a poeira,
A característica da poeira é que são partículas sólidas, tá? E elas ocorrem pela ruptura mecânica, ruptura ou choque, tá? Mas é um processo mecânico, tá? Então, ó, bem didático para vocês entenderem o que acontece aqui, ó. Então, imagine que eu tenho, sei lá, uma rocha aqui, tá? Bem grande, tá? Não sou muito bom em desenho, tá, pessoal? E aí, eu quero pegar e transformar em pequenas pedrinhas aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer processos mecânicos nela, né? Vou fazer explosões, vou triturar, vou fazer moagem, britadeira, né? Eu não sei exatamente os processos, que essa parte acho que é mais engenheiro de Minas conhece, né? Então, mas enfim, eu vou ter que fazer processos mecânicos, eu vou para quebrar essas pedras em pequenos pedaços. Só que quando eu quebrar essas pedras, eu não vou ter só essas pedrinhas prontas bonitinhas, né? Se fosse tudo perfeito. Quando eu vou quebrar, eu vou fazer as britagens, moagem, enfim, vai ter milhões de pedacinhos bem pequenos, né? Pedacinhos infinitamente pequenos. E esses pedacinhos, portanto, são tão pequenininhos, têm uma massa tão pequena que eles não caem, eles ficam suspensos no ar, né? Se fossem as pedrinhas, tipo as pedras britas, elas caem, ficam todas no chão, né? As pedrinhas lá, a gente vê. Mas essas pequenas partículas, elas não caem. Então essas partículas aqui vão atingir nosso pulmão, né? Então são partículas sólidas, ó, já era sólido antes, e continuou sólido, tá? Beleza? Então por ruptura, choque mecânico, tá? Neblina, pessoal. Neblina. Neblina são partículas líquidas, tá? E ocorridas, né? São formadas por condensação. Condensação é um processo térmico. Como assim térmico? Tem a ver com temperatura, ó. Então vamos lá, vamos entender aqui um pouquinho, ó. Tem um dia de sol lá bonitinho, né? Ó, vou desenhar um solzinho amarelo aqui, bonitinho. Um dia de calor e tal, né? E aí o que acontece? A água que está aqui, ela vai evaporar, beleza? A água dos rios e tal, né? Vai evaporar, forma nuvens e tal, aquele processo bem legal. E aí tem um monte de umidade no ar, né? Tem partículas de vapor no ar, beleza. E aí, quando essas partículas... Vamos supor que um dia saiu o sol aqui, ficou mais frio, né? O meio está frio. E aí as partículas, quando encontram uma temperatura mais fria, elas trocam calor com o meio, né? É uma lei da termodinâmica. Dois corpos tendem a trocar calor, né? Até atingir equilíbrio, né? O mais frio ganha calor, o mais quente perde. Então as partículas que estão mais quentes, elas vão perder calor para o meio. E elas vão, então, quando elas perdem calor, elas se liquefazem, né? Ficam líquidas, tá? E aí quando elas ficam líquidas, elas formam líquidos, elas formam gotinhas líquidas, elas também são tão pequenas que elas não caem, elas ficam aqui presentes no meio, suspensas no meio, né? Entre aspas, penduradas aqui no meio, entenderam? Essa é a ideia, tá? Então eram vapores que perderam calor para o meio e viraram líquidos, tá? Bom, se for água, pessoal, não tem nenhum problema, né? A umidade do ar, isso aqui. O problema é quando são compostos químicos, e aí é um problema eles estarem aqui, tá bom? Então essa é a ideia de neblina, beleza. Próximo, névoas. Névoas, pessoal. Névoas seguem a mesma lógica da neblina. Ó, são partículas líquidas, né? Só que agora a formação delas não é a condensação, não é um processo térmico, e sim é a ruptura mecânica. Ruptura mecânica. Ué, como assim? Misturou os dois? É, exatamente, ó. Ela é parecida com a poeira no sentido da formação, né? É por ruptura mecânica, mas ela também é parecida com a neblina no sentido de... Porque ela não é sólido, né? A poeira é sólida, ela é líquida. Ó. Então funciona o seguinte, ó. Vou mostrar um vídeo aqui para vocês, ó. Aquele pote ali dentro, aquele recipiente tem um líquido, né? Beleza. E aí vai sofrer, quando a mulher aperta ali esse botão, ele sofre, aquela maquininha ali faz tipo, quebrarem em milhões de partículas bem pequenininhas, em várias partículas bem pequenininhas, entendeu? É uma quebra, tá? Então, onde era uma gotinha líquida vira sei lá, centenas, não sei agora precisar a quantidade, mas vira várias, muitas partículas tão pequenas, ainda líquida, entendeu? Tão pequenas, mas ainda líquidas, mas que elas não caem. Então, eu tenho a maquininha aqui, ó, certo? Maquininha aqui era líquido, vai acionar aqui, ela vai quebrar esse líquido e vai virar, continua líquido, mas muitas partículas pequenas que vai ficar presente no meio, não vai cair. Entendeu? Então, ó, era líquido antes, continuou líquido depois.
tá? Beleza? Então ela sofreu uma quebra mecânica, tá? O problema também é isso aqui, se ficar no meio a gente respirar, né? Isso acontece muito com agrotóxicos, né? Aqueles agricultores que passam ainda manualmente a substância química ali nas plantas, né? E aí aquilo fica suspenso no ar. Por que faz isso e não derrama líquido normal, né? Porque essas partículas muito menores, quando elas ficam suspensas, elas têm um alcance maior, elas podem atingir muito mais plantas do que se você jogar um líquido, né? Além disso, a área superficial dela aumenta, então ela consegue atingir mais por massa. Tipo, uma massa consegue atingir mais do que aqui, ó, do que quando ela está líquida. Tá? Daí teria que estudar mais área superficial, enfim, é um cálculo mais de engenharia ali que a gente vê. Mas, tipo, o problema é que daí prejudica nós também, né? Porque daí esse composto vai estar mais suspenso no ar e a gente vai respirar, beleza? Tá, vamos lá então agora para os fumos, ó, os fumos. Os fumos são partículas sólidas, que ocorre por... pode ser condensação, também é descrito como volatilização, tá? Ou condensação, mas o fato é térmico aqui, ó. Térmico. Como funciona, pessoal? Vamos lá, ó. Você tem uma barra de metal aqui, tá? Um metal determinado aqui. Nós vamos aquecer essa barra, então tem a ver com fortes temperaturas, ó. Eu aqueço essa barra. E aí o que vai acontecer? Esse metal, né, ele vai começar a aquecer aqui, representar pela cor vermelha fica mais legal. Ele vai começar a aquecer, vai começar a aquecer, vai começar a aquecer. Ele vai virar, depois da sólido, né? Qual é o próximo estágio? Seria líquido, né? Ele vira líquido, mas ao mesmo tempo ele já vira gasoso, ó. E ele começa a desprender gases aqui, beleza. Só que esses gases, ó, quando eles chegam lá em cima, eles começam a perder temperatura pelo meio, né? Perdem temperatura e vocês sabem, quando uma substância perde temperatura, ela volta a ficar líquido ou mesmo volta a ficar sólido, né? Ela muda o estado. Então perdeu temperatura, virou sólido, e aí de novo, esses sólidos são tão pequenos que eles não caem, eles ficam suspensos no ar, entendeu? Então, ó, o metal aqueceu, virou líquido, mas já virou gasoso, passou para o estado gasoso, foi lá, foi subindo, né? Atingiu a temperatura menor, perdeu calor pelo meio, e aí virou sólido de novo. Só que sólido agora é bem menorzinho, está lá em cima, presente no ar, tá bom? Isso acontece bastante em indústrias, né? Por exemplo, de galvanização, indústrias que tem que esquentar metais, né? Aquele metal derretido, né? Ele vai desprender gases e vão virar sólidos lá na temperatura, vai esfriar e vão virar sólidos, ou mesmo em processo de solda, né? Soldagem, acontece bastante isso, tá? E por último nós temos a fumaça. A fumaça é parecido com os fumos, ó, são partículas sólidas também, partículas sólidas, só que são partículas que vieram ou formaram por uma reação de combustão. É a reação da queima, tá, pessoal? Reação de combustão. Ó. Então tem um determinado composto lá, um combustível, né? Ele sofre uma reação de combustão, te apresenta assim, ó, O2, né, que é uma reação com oxigênio, tá? Uma reação de combustão, ela queima, te apresenta assim quimicamente, tá? E aí vai virar, ó, um outro composto aqui, né, que vai desprender fumaça, partículas sólidas, né? E aí vão estar suspensas no meio. Ó. Beleza? Então essa é a ideia, tá bom? Então agora que vocês aprenderam de forma bem didática, bem legal, o que são cada um dos compostos, tá? Das substâncias dos aerodispersóides. Então só revisando rapidamente, ó, aerodispersóides são substâncias sólidas ou líquidas, né? Vocês viram que sempre são sólidas ou líquidas aqui, que estão suspensas, que estão penduradas entre o nosso meio ali que a gente trabalha, que a gente respira, né? Esse é o problema. Elas podem ser divididas em principais grupos, né? Ó, poeira são sólidos, ocorre pela ruptura mecânica, choques mecânicos, né? Névoa são partículas líquidas e ocorre também por ruptura mecânica. Então, era líquida antes, sofreu um processo ali de quebra de milhares de partículas menorzinhas, né? Ainda continuam líquidas. Neblina, partículas que sofreram condensação, né? Uma troca térmica e viraram líquidas, mudaram de estado, né? Eram gasosas, por exemplo, viraram líquidas. Fumos metálicos, partículas sólidas, né, que sofreram volatilização. Então, uma barra metálica, uma partícula sólida, sofre todo o processo de volatilização, vira vapor, depois volta a ser sólido na temperatura ambiente, fica ali suspenso no meio. E a fumaça são partículas que sofreram reações de combustão, né? Então, sofreram essa reação e viraram partículas bem menores presentes no meio e ainda sólidas, beleza? Então, agora vamos lá resolver a questão de uma vez por todas, agora que vocês sabem esse conhecimento e não vão mais esquecer. As neblinas, né, são partículas líquidas, até aqui beleza, né? Produzidas por condensação de vapores. É isso aí, né? Isso aqui está correto. B. Poeira são partículas gasosas? Não, né? Poeira é partícula sólida, tá?
Sólida, a gente já viu aqui. Sólida. Reduzidos por junção de partículas menores? Não, nada a ver isso aqui. Fumos são partículas líquidas? Não, são também partículas sólidas. Por isso que é importante saber. Produzido mecanicamente? Não, não. Fumaças são partículas sólidas? Beleza, até que sim. Produzida por condensação de vapor? Não. Isso aqui seria talvez o fumo, né? Condensação é complicado, porque condensação vira líquido, mas tudo bem, a gente até aceita. Mas não são por condensação, tá? É por queima. E por último, E. Névoas são partículas sólidas? Não, né? Já está errado aqui, ó. São partículas líquidas. Produzida por ruptura de pequenas partículas? Aqui, ó, aqui é correto, é ruptura de pequenas partículas. Lembra lá do recipiente líquido, tá aqui líquido, e aí vai virar uma neblina aqui, né? Então eu tô quebrando elas em milhões de pedacinhos bem menores, tá? Só que não é partículas sólidas, tá? Partículas líquidas, tá bom? Então a alternativa correta é a letra A. Aqui é o nosso gabarito, não marquei aqui. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Foi um pouquinho demorada essa questão, mas é para ficar bem claro e vocês nunca mais vão errar questões desse tipo, tá bom? Um abraço, até mais. E aí, gostaram de mais dessa dica? Então siga nossas redes, ativa o sininho aí embaixo para que você saiba de primeira mão quando postaremos novas questões, dicas e atualizações importantíssimas que vão fazer com que você passe no cargo público dos seus sonhos. Conte comigo para isso. No mais, até o próximo vídeo. Tchau! Got up this morning, got out of bed.